Nós, humanos, pessoas, sempre usamos a matemática desde o começo nosso de civilização. Usávamos para quê? A importância de contar. Para que a gente usava ou a gente contava? Para obter controle sobre os nossos recursos, controle sobre tudo praticamente. Qual que é o objetivo do controle? Eficiência. Vivemos num mundo que os recursos são escassos. Então, tudo na vida a gente tem que controlar para buscar eficiência e atender aos nossos objetivos. Os números estão em tudo. Estão numa régua, mas vamos dizer assim, você pode olhar para uma pessoa, você pode falar quantos quilos ela pesa, a altura dela, idade. Tudo a gente está medindo. Tudo praticamente a gente tem algum número que faz referência. A velocidade do carro, o HD, a memória do computador ou celular. E por aí vai. Necessidade de contar, de quantificar, de controlar tudo, também tem um conceito bem abstrato que a gente usa isso. É o de chance ou probabilidade. Para nós falarmos que tal coisa é maior, maior, ou tipo tem mais, sempre qualquer coisa, a gente usa números. Para falar quem pesa mais, eu ou um rato? Eu, 100 quilos. É maior do que um rato. Para a gente falar objetivamente que eu peso mais, você também tem que falar um peso aqui do rato, que agora eu não sei, vamos falar que é um rato bem gordo, é um rato de 1 quilo. Então a gente sabe que 100 é maior que 1. Então por isso a gente prova matematicamente e objetivamente que eu peso mais do que um rato. Coisas que nem precisaria ser provado, né? É mais questão de olho nu. Tratando de chance ou de probabilidade, também tem coisas que objetivamente ou a olho nu a gente fala que são mais possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado, esse dado que todo mundo tem, né? Todo mundo tem dado em casa. Vamos supor aqui a outra face, aqui é o 4. Ou uma moeda, certo? Você pode perguntar para qualquer pessoa: é mais fácil eu tirar cara nessa moeda ou eu jogar um dado e tirar uma face, vamos dizer, 2, por exemplo? Objetivamente, a gente sabe que a moeda ela tem maior chance, ela é mais provável que aconteça do que um dado. Mas para a gente poder provar isso matematicamente, a gente tem que quantificar, dar um valor para essa chance do dado que a gente quer e um valor para essa chance da moeda. E como acontece isso? Bom, a definição de chance ou probabilidade, ela parte de dois conceitos. Nós temos que pensar. A gente pode pensar o processo clássico, ou também chamado de a priori, do latim. Se escreve assim, a priori. Quer dizer, priori quer dizer antes, certo? Como que a gente definiria, por exemplo, a probabilidade dessa moeda? Essa moeda ela tem duas faces, certo? Então, se ela tem duas faces, a gente define que as duas probabilidades, tanto de acontecer a face cara ou a face coroa, são as mesmas. Só que não basta. Só que a gente precisa ter um parâmetro, né? Como é que vai ser o quê? Toda a gente fala peso, a gente tem peso que é quilo, massa, a gente fala que é grama, velocidade, quilômetros por hora, o tempo a gente divide por hora. Em probabilidade a gente não tem uma unidade de medida, né? A gente simplesmente estabelece como se fosse numa reta. Imaginar uma reta numérica. A gente tem o número 0 e tem o número 1. A gente chama o 0 de impossível, esse evento não acontece nunca, impossível de acontecer. E a gente chama o 1 de certeza. Tudo que não for impossível ou certeza, a gente coloca dentro desse
desse meio aqui, certo? Então a nossa probabilidade vai ser um número entre 0 e 1. Mas qual que vai ser a probabilidade da moeda de cair cara no caso, ou de cair coroa, né? Que no caso vai ser a mesma. Como a gente estabelece a priori, a gente vai ter que definir, bom, a chance de cara ou coroa vai ser a mesma. Então, dentro desse 1, a gente vai dividir essas probabilidades aqui dentro. Tem duas opções, duas situações, cara e coroa, e cada uma vai contemplar e está dentro dessa nossa retinha. Vamos chamar então, vai ser 0,5 para cara e 0,5 para coroa, certo? Então a gente fala que a probabilidade de cair cara no lançamento de uma moeda é 1 em 2, que é igual a 0,5, que também é igual 50%, quem quiser tratar em porcentagem, né? Lembrando como porcentagem. Ah, mas não era número de 0 a 1? Por que tem 50? Porcentagem, certo? Porcentagem é por 100. 50% é a mesma coisa, é 50 por 100. A gente usa esse símbolo da preguiça de escrever isso daqui, certo? E aqui simplificando, 5 sobre 10, a gente simplifica 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a gente volta, certo? Então, é isso. A priori, o nosso jeito de definir probabilidade é: a gente define que esse objeto tem chances iguais para todos os eventos possíveis, no caso, uma moeda são duas faces, e a gente divide esse 1 em quantas partes nós temos. Como a moeda são duas possibilidades, a gente divide em duas partes. No dado, que são 6 possibilidades ou 6 faces, a gente dividiria 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E cada uma falando aqui de 1/6 para cada face, certo? Agora, se a gente quer comparar, falar quem é maior, o dado ou a moeda, a gente fala quem é maior, meio ou 1/6. Meio é maior que 1/6. Então a gente prova matematicamente que a chance de cair cara numa moeda é maior do que a chance de cair face 2, por exemplo, num dado, ou qualquer outra face, certo? Qual que é o problema dessa maneira da gente calcular a probabilidade, dessa forma a priori? O problema aqui é: eu estou considerando que as faces dessa moeda, elas têm a mesma chance de acontecer. O que pode ou não necessariamente ser verdade, certo? Não sei como que essa moeda é feita, talvez um lado seja mais pesado que o outro, talvez uma face realmente seja mais possível, não seja igual. Mas para resolver esse tipo de exercício, nós precisamos adotar que o dado ou a moeda é honesta, certo? Sempre que você vê em exercício ou em casos falar honesto ou não viciado, quer dizer, todos os eventos são igualmente possíveis, têm a mesma chance, certo? Então é você pegar esse espaço, que é de 0 a 1, e dividir entre o número de elementos. Ou também a gente pode pensar assim: probabilidade é uma razão. Vamos pensar o que eu quero, bem coloquial aqui, é o que eu quero sobre tudo que é possível. Tudo que é possível, certo? No caso da moeda, eu quero cara. Quantas caras nós temos? Uma. Tudo que é possível, cara ou coroa, isso dá duas possibilidades. 1 sobre 2. No dado, eu quero face 2. Quantas faces eu quero? Uma, só a 2. Quantas são possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6, certo? Essa é a nossa forma a priori de calcular a probabilidade. Só que nós precisamos fazer um pouquinho de forçação, certo? De adotar que a moeda, o dado ou o que for que você for calcular seja honesto, certo? Num exercício, ele falando, a pergunta falando, o enunciado dizendo que é honesto, é não viciado, tudo bem, mas é uma consideração, certo? Às vezes, se você pegar um dado na sua casa, pegar uma moeda, você não tem essa garantia ou certeza que ele é honesto, certo?
por mais que essa moeda aqui a gente pode olhar, eu acho muito difícil, certo? Não ser honesta ou ser alguma coisa que seja relevante, certo? Então, por mais que uma face aqui seja mais possível que a outra, como é um objeto tão pequeno, assim, tá bem condensadinho aqui, não imagino, acho que não dá para imaginar que essa diferença seja relevante, certo? Talvez 0,51, 0,49, certo? Se fosse, sabe, com esse objeto real. Existe outra maneira além disso daqui de calcular a probabilidade, certo? Se existe o a priori, o que é o contrário de a priori? Podemos dizer assim, o contrário, né? Existe outra maneira também da gente definir a probabilidade de algum evento, certo? Que era uma discussão dos matemáticos historicamente. A gente pode pensar no processo a posteriori. A posteriori. Também no latim, certo? Do desenvolvimento da probabilidade. O que o processo a posteriori ele considera? Vamos pensar assim, se é a posteriori, é depois, certo? Então é depois de tal evento. Para o processo a posteriori, para eu saber a probabilidade dessa moeda aqui de cara ou coroa, o que ele diz? Eu faço lançamentos de moeda, colho o resultado. Aqui deu, deixa eu ver, essa moeda aqui eu tenho que olhar de perto, ó, porque ela é uma lira italiana, certo? Uma moeda aqui de coleção. O que é cara, o que é coroa aqui, certo? Vamos supor aqui que essa aqui é a face coroa, deu coroa. Então eu tenho que fazer um número suficientemente grande de lançamento e contar. Exatamente, contar. Vamos dizer que eu fiz 100 lançamentos dessa moeda. 100 lançamentos. Eu tirei 60 caras. Então, obviamente, 40 coroas, né? E nenhuma das vezes a moeda caiu em pé, né? Isso, vamos considerar que é zero essa chance, é impossível, né? Coroas. Dessa maneira, a posteriori aqui, a partir depois de um teste, a gente poderia falar, bom, se caiu mais caras do que coroas, então eu vou falar, a chance de cair coroa é 60 em 100. Cair caras, né? E a de cair coroas, 40 em 100. Poderia falar, não está ainda certo isso daqui, porque a teoria aqui, ou a posteriori, diz que tem que ser um número de lançamento suficientemente grande. Suficientemente grande. É um conceito abstrato, certo? O que é um número suficientemente grande? 100 não é um número suficientemente grande. Talvez se eu mudasse aqui para 1000, e aqui eu falasse 600, e aqui 400, talvez aí eu poderia considerar, certo? O problema do a posteriori tem que ter muitos lançamentos, um número suficientemente grande. E se você tem uma moeda na sua casa e você quer calcular a probabilidade, certo, de cair cara ou cair coroa, vai dar um pouquinho de trabalho se você ficar fazendo 1000 lançamentos e contando elas para ter essa certeza, certo? Assim, então, como no caso aqui no nosso cotidiano com uma moeda tão pequena, a gente usa o a priori. Mas também existe esse processo a posteriori, que é inclusive muito usado, certo? Para coisas menos banais assim do que um lançamento de uma moeda, né? Que é uma coisa bem simples, né? Não vamos perder tempo fazendo 1000 lançamentos de moeda, tá? Então, pessoal, essa aqui é o nosso conceito histórico de probabilidade, certo? Como que ela existe? O a posteriori e o a priori. Essas são as duas maneiras de nós calcularmos a probabilidade de alguma probabilidade ou chance de algum evento, certo? Para quem está em vestibular ou faz ensino médio, certo? Você praticamente só vai lidar com a priori, certo? O a posteriori já é uma forma mais
complicada e mais evoluída, certo? Uma coisa mais para ensino universitário e nas matérias de estatística, certo? O nosso foco para quem quer vestibular só tem que ser esse a priori, mas é muito importante saber que esse a posteriori existe, certo? E que ele, inclusive, faz um sentido, certo? Se não fosse essa relação aqui, esse trabalho de fazer 1000 lançamentos, fazer 10.000 lançamentos, eu consideraria essa forma mais eficiente do que o a priori, certo? Se eu pudesse, com uma máquina aqui, fazer um experimento, faz 1 milhão de lançamentos de moeda e me dá o resultado. Eu confiaria muito mais nessa probabilidade com 1 milhão de lançamentos de moeda do que esse dessa maneira a priori, certo? Bom, esse aqui é um pouquinho do conceito histórico de probabilidade, tudo bem? Sem entrar muito na forma de resolver. Isso aqui é só para a gente entender, certo? Chance, calcular a chance. Tudo a gente se calcula, né? A matemática teve que descobrir até ou inventar uma forma da gente calcular até o que parece intangível, né? Chance. Você não pega, você não agarra uma chance? Bom, deveria agarrar as chances, né? Mas é um conceito bem intangível, tanto que não tem unidade de medida, né? Quilo, certo? É um parâmetro para peso, certo? Ou massa. Você tem lá no Museu de Unidades, você tem lá um saquinho que pesa que esse é o quilo original. Então todos os outros massas ou peso, né, ou massa, vão ser baseados nisso. Se eu tenho uma coisa que é o dobro que isso, a gente fala que é 2 quilos. Você tem um parâmetro, você tem de onde surgir. A chance ou probabilidade, não. É um conceito intangível e abstrato, né? A gente só diz que ele está entre 0 e 1, mais uma vez, de um impossível ao certeza, certo? E tudo que a gente tiver de pode ou não acontecer vai ser um valor aqui nesse intervalo, certo? Não existe probabilidade ou chance negativa e não existe probabilidade ou chance maior que 1, certo? Muito bem, fico por aqui. Obrigado, viu?